Olá, fã da Bíblia, tudo bem com vocês? Todos bem, felizes, cheios de saúde? Que bom! Bem-vindos ao meu canal, a mais um vídeo da leitura desafiadora da Bíblia em um ano. Vem comigo ler a Bíblia, gente. Estamos no primeiro livro de Reis, capítulo 20. Se você caiu aqui de paraquedas, bem-vindo, eu sou a Pérola. Estou te desafiando a ler a Bíblia em um ano. Bora para a leitura de hoje? Primeiro livro de Reis, capítulo 20. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra. Ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo o que tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim diz Ben-Hadad: enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais. Meterão as mãos em tudo que for aprazível, e aos teus olhos o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos de sua terra e lhes disse: notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe o neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe des ouvidos, nem o consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei. Porém, isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta? Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: façam-me os deuses como lhes aprouver. Se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse: diz ele, não se gabe quem se cinge com aquele que vitorioso se descinge. Tendo Ben-Hadad ouvido essa resposta, quando bebiam ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Pois hoje a entreguei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: por quem? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse: quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas. Ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo: saíram de Samaria uns homens. Ele disse: quer venham tratar de paz, tomai-os vivos. Quer venham pelejar, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguia. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros.
Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios com um grande estrago. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: Vai, ser forte, considera e vê o que hás de fazer, porque daqui a um ano subirá o rei da Síria contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães, e forma outro exército igual em número ao que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros. E pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvidos ao que disseram, e assim o fez. Decorrido um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou a revista. Foram promovidos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos. E assim sabereis que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados, uns defronte dos outros. Ao 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Os restantes fugiram para a Feca e entraram na cidade, e caiu o muro sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos: Eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad, poupa minha vida. Disse Acabe: Pois ainda vive? É meu irmão. Aqueles homens tomaram isto por presságio, valeram-se logo dessa palavra e disseram: Teu irmão Ben-Hadad? Ele disse: Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele, e ele o fez subir ao carro. Ben-Hadad disse-lhe: As cidades que meu pai tomou a teu pai, eu tas restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu, disse Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. Então, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor: Esmurra-me. Mas o homem recusou a fazê-lo. Ele lhe disse: Visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. Ui! Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Encontrando o profeta, outro homem lhe disse: Esmurra-me. Ele o esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado, com uma venda sobre os olhos. Ao passar o rei, gritou e disse: Teu servo estava no meio da peleja, quando, voltando-se-me um companheiro, me trouxe um homem e me disse: Vigia este homem. Se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste.
Então ele se apressou e tirou a venda de sobre os seus olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: Assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão do homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Capítulo 21. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei da Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Justo. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele disse: O que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Olha a inteligência feminina maquinando. Então, escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Olha, é sempre muito impressionante o grau de violência, né, do Antigo Testamento, Senhor. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara. Mataram o cara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo.
Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devolverão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para o Senhor, o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre sua casa. Capítulo 22. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou Josafá: irás tu comigo à peleja, a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta a primeira palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor: com este escornearás os círios até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro, que fora chamar a Micaías, falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, eu isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, à peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu:
sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? E Caías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Como que? Respondeu-lhe ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás? Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e devolvei-me a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na cadeia do cárcere e angustia-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: Ouvi isto, vós todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarcei e entrarei na peleja, tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, Josafá disseram: Certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém, Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de perseguir. Então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então, gente, pela junta da armadura é uma baita de uma mira, né? Para ter acertado, meu senhor. Ok. Então, disse este ao seu cocheiro: Vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos círios, mas à tarde morreu. O ferimento naquela época era uma coisa quase impossível de tratar, né? Se não morria na hora de hemorragia, morria dias depois de infecção. Pois é, o sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: Cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra.
Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Quanto aos mais atos de Acabe e tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritas no livro da história dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais. E Acasias, seu filho, foi quem reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou, e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia, os altos não se tiraram dele. O povo ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficavam nos dias de Asa, seu pai. Então, não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá, vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizeram ao pai. E assim terminamos a leitura de hoje e terminamos também o primeiro livro, o primeiro livro de Reis, e ficamos sabendo de uma boa parte da história dos filhos de Israel. Um beijo e até amanhã.